E vamos lá, tá começando mais um episódio do podcast Meu Mangue. E não se assuste não, pessoal, porque a voz está diferente. Não é o Gustavo que está apresentando hoje, meu amigo Gustavo não pôde participar. Quem está apresentando é o professor Boa Hora, conhecido como J Boa Hora. E aí, hoje, eu e meu amigo Igor Marcel Tibúrcio vamos trazer uma convidada mais do que especial, né? De um currículo invejável, a bióloga Tassiane Novakoski, que é especializada em área de conservação da natureza, né? Estudou mestrado e doutorado de impacto de influências antrópicas. Para quem não sabe, antrópicas, né, é a ação humana nas florestas tropicais e úmidas e trabalha como analista de gestão ambiental também em órgãos públicos, né? Desenvolvendo atividades, planejamentos ambientais em prol da proteção da biodiversidade, né? Ela escreve e revisa artigos acadêmicos e orienta alunos também. Participa de bancas, de conclusão de curso e demais, e também é criador de conteúdo digital, olha que impressionante, né? Voltado para a educação ambiental para as crianças, com o Instagram, o arroba a Capivara Mágica, que é excelente. Então, já segue lá, que é um material e um conteúdo excepcional. Então, muito bem-vinda, Tassiane. Vamos lá, Igor. Quer falar uma palavrinha, Igor? Para a gente começar bem esse episódio especial? Vamos lá, vamos lá. Só ressaltando aqui, né, pro pessoal, principalmente o pessoal que segue a gente, já viu o perfil do Capivara Mágica lá no nosso perfil, a gente tá sempre compartilhando aí também. E se você ainda não segue a gente lá, tá aparecendo aí embaixo, @meumangue, segue a gente que a gente vai estar sempre saindo material novo no nosso perfil, tá bom? Então hoje vamos estar aqui com a Tassiane e vamos lá. Tassiane, pode começar aí, fazer uma introduçãozinha sobre você e falar o que você quiser nesse momento, pode ficar à vontade. Obrigada, João. Obrigada, Igor. Esse convite foi maravilhoso, né? Eu estou aqui como criadora do conteúdo digital do perfil no Instagram, @acapivaramágica, que envolve educação ambiental para crianças, né? E é um encontro de perfis de educação ambiental, né? Aqui, de caso de vocês, do meu mangue, que eu adoro, né? Eu sou de Recife, acho que vocês também, e tem tudo a ver com quem é recifense, esse tema. E é isso, eu agradeço demais o convite, né? Nunca é demais conversar sobre educação ambiental. E esse tema voltado para o universo infantil é realmente encantador, né? E com um potencial imenso para termos uma sociedade mais sustentável, né, gente? As crianças estão aqui, representam isso para a gente. Legal, massa. Mais uma vez, muito bem-vinda, né? É um prazer, assim, absurdo. E, como você mesmo falou, né? A gente é aqui da região metropolitana do Recife, né? A gente já está falando de mangue já há bastante tempo, e educação ambiental. E aí eu gostaria de trazer, né, um primeiro tópico, Tassiane, sobre essa questão mesmo, né, do meio ambiente, né, e essa crise que a gente vive hoje, né. Me fala um pouquinho sobre isso, né, dá um pouquinho de luz também para nossos ouvintes, para a galera que segue a gente, né. Isso, gente. Isso, João, isso, Igor. A gente a gente vive uma crise ambiental, né? A gente acabou de vivenciar aí um encontro em novembro do ano passado. A gente vivenciou a Conferência das Nações Unidas, né? A COP26, que discutiu muito sobre mudanças climáticas, né? Então, a crise climática, todos os habitantes do planeta, né, estão vivenciando. Além dessa crise climática, né, temos a crise de biodiversidade também. É uma crise que a gente não ouve falar muito, mas que é de extrema relevância, né? A biodiversidade, ela compreende todos os seres, né, todas as formas de vida, mas não só a espécie em si, mas compreende também as suas interações, né? Como que ocorrem essas relações entre espécies, dentro da própria espécie, e ainda mais, né, com o habitat em que elas vivem. Então, quando a gente fala numa crise de biodiversidade, a gente está falando de uma crise em todos esses componentes,
né? E isso pode gerar consequências muito graves. E quando a gente fala de crises graves, a gente tende a colocar a espécie humana, né, no centro desse papel. E as consequências para a espécie humana são a escassez ou o impacto, né, no fornecimento dos serviços ambientais, né, que são aqueles serviços nomeados, né, para o fornecimento de vários itens necessários à nossa sobrevivência, como a qualidade do ar, qualidade da água, conforto térmico, provisão de alimentos, entre outros. Então, a biodiversidade é extremamente importante. A gente fala pouco da crise da biodiversidade, mas somada, né, em parte pela crise das mudanças climáticas, o aquecimento global, tudo isso faz com que a gente esteja falando de um tema muito importante, que é a educação ambiental, né? Então, a educação ambiental, esse termo, ele surgiu já na década de 70, 60, 70, e é muito importante discutir esse tema, né? Imagina quantos anos já se passaram e quanto de consciência, né? De sensibilização a gente ainda precisa fazer na nossa sociedade, né? É um pouco assustador, né? O que vocês acham? Realmente, né? Desculpa, Igor, quer falar? Pode falar, fala. Então, é extremamente assustador, né? Eu que sou um pouquinho mais velho, né? Eu lembro que quando eu era criança se falava muito na Rio 92, né? A gente tinha desenhos, por exemplo, né? Como Capitão Planeta, que a gente assistia, discutia já desde pequenininho isso. E para a gente que mora, né, no Recife, né? Cidade litorânea, né? Esses impactos ambientais vão ser sentidos mais cedo ou mais tarde, né? O mangue também, né? Que não é cuidado da forma que é cuidado, né? Então a gente sente isso na pele, né? Foi até quando o primeiro convidado da gente, né, o Ivo, trouxe aqui, por exemplo, os impactos que a gente vem cometendo sobre a Terra e os reflexos disso, né? Então a gente, principalmente da gente de Recife, né, a gente também tem que levar essa discussão sempre, todo dia, né, com todo mundo na rua, porque vai impactar diretamente nossas vidas, né? E o ser humano ele tem essa forma de se adaptar, ok, mas certas espécies não têm tanta resiliência assim, então fica muito mais complicado, né? Por exemplo, a questão dos recifes de corais e tudo mais, né? A gente tem uma certa resiliência que outras espécies não têm. Então a gente precisa, né, trazer essa discussão sempre na mídia, sempre na discussão acadêmica e fora da área acadêmica principalmente. Isso. E, Extremamente importante. Desculpa, Igor, falar. E também, a gente aqui da cidade do Recife, eu penso a RMR como um grande observatório. A gente pode observar aqui diversas mudanças. E a gente não precisa ir longe. Aqui dentro da RMR, a gente vê, por exemplo, consequências de uma falta de educação ambiental, até de uma gestão ambiental. Por exemplo, a questão dos alagamentos dentro da cidade de Recife. A maioria em decorrência de uma falta de estudo para o manuseio dos cursos de água dentro da cidade, poluição dos rios da cidade, destruição de áreas de manguezal. E tudo isso traz consequências não 20, 30 anos depois necessariamente. Dependendo do local que você alterar, ano que vem, no próximo inverno, já vai ter consequências batendo na porta. Então a gente também tem que parar de falar assim, eu vejo muito se falando apenas das projeções futuras das consequências dos nossos atos em relação ao meio ambiente, porque as consequências às vezes acontecem até que de maneira imediata. Verdade. Isso mesmo. E a educação ambiental ela surgiu por isso, né? Por conta das consequências de uma única espécie, né? Que é a nossa espécie. As consequências o efeito da interação, né, da espécie humana com o ambiente e com as outras espécies são tão alarmantes que foi necessário
colocar esse adjetivo, né, o termo ambiental à educação, né? A gente ter esse nicho específico dentro da educação para falar da temática dos problemas ambientais e também entender o que é o meio ambiente, né? Compreender o que é o meio ambiente, se incluir, né, nesse espaço, né? Incluir a espécie humana nesse espaço e tentar descobrir como agir, né, para que essas consequências, esses impactos sejam menos negativos, mitigar esses impactos para que a gente não continue produzindo tanto impacto negativo assim no planeta, não é isso? E acontece em todas as escalas, né? Aqui na nossa cidade, que foi estabelecida, né, em cima de áreas de mangue, né? E extrapolando ainda, não só nossa escala territorial, não só pensando no nosso município, mas se a gente extrapolar um pouco para o estado de Pernambuco, né? Nós temos áreas de mangue em todo esse espaço aqui do litoral, né? Assim, eu tenho de cabeça 13 estuários, né? Nós temos 13 áreas de proteção ambiental estuarina, que compreendem todos os estuários, ou seja, toda essa área, né, entre mares que tem manguezal, no litoral pernambucano inteiro, né? Eu imagino que os demais estados do Brasil também, né, têm essa mesma configuração. E as nossas cidades foram, né, sendo criadas em cima deste território, né? E muitas vezes ele não foi visto como importante, né? E até hoje, como você falou, Igor, a gente continua crescendo a cidade para cima do mangue, né? E a gente já sabe, a gente já tem o conhecimento da importância dele, né? Então é isso. Só fazendo mais um comentário para a gente amarrar essa primeira pergunta, né? Essa primeira rodada, que dentro da RMR, assim, um dos lugares que eu vejo mais fonte de degradação atualmente é aqui na região de Ipojuca, onde se encontra o estuário do rio Ipojuca e onde está concentrado o complexo industrial de Suape, que a gente, foi ou não foi, aparece na nossa página, normalmente não sendo tão bem falado, porque não é relacionado a coisas positivas, né? A gente teve os impactos em relação, por exemplo, ecossistêmicas, por exemplo, com os tubarões. Vai se vir falar também do impacto humano naquela região. E o porto, a região ali industrial, continua avançando, tanto que há uma semana, 15 dias, foi se falado aí da privatização da ilha de Cocaia, que fica lá próximo, e é muito importante ali na região do estuário para a construção na ilha de um terminal de minério de ferro. Ou seja, como diria Chico Sainz, né, a cidade não para e a cidade só cresce, a cidade tende a crescer cada vez sem um planejamento ambiental com respeito à natureza, sem um planejamento ambiental, onde daqui a alguns anos a gente vai estar pagando um grande preço, sendo que tem populações que imediatamente vão pagar. É verdade, conciliar o desenvolvimento econômico com a manutenção dos ecossistemas, né, dos seus serviços, das suas interações, é um desafio, né? A gente aqui, eu vejo a educação ambiental como aliada nesse processo, né, para que todos os envolvidos, né, aquelas pessoas, os analistas que vão trabalhar, né, com o ordenamento territorial, né, a definição, né, os zoneamentos, dizer aqui se estabelece indústria, essa área de indústria, essa área agrícola, essa área que é urbana, né, que eles tenham a sensibilidade e o conhecimento ambiental necessário, né, os engenheiros, enfim, políticos, todas as áreas, né, têm o conhecimento necessário para fazer melhores escolhas, né, melhores escolhas do ponto de vista ambiental e que sempre, sempre, sempre vai envolver o social, né? Nunca está dissociado, não. Sempre junto. A sociedade faz parte do meio ambiente, da natureza, tudo integrado, não existem fronteiras, não é? E Isso a aí gente... também
Desculpa, e lembrar, né, daquela população que vive, né, vive do mangue, vive do rio, né, aquelas comunidades ribeirinhas, né, que vive da pesca, as marisqueiras, a gente não pode esquecer dessa fatia da população que já é muito esquecida, né, que já é muito colocada de lado, até pela própria sociedade, né, que vê o mangue como área suja, por conta do odor característico, né, já vê com maus olhos, né, então vai além do que a gente pensa, né? Uhum, isso. É isso, gente. O meio ambiente está em crise e a gente tem muito trabalho pela frente. A educação ambiental é uma ferramenta essencial, né? Eu resolvi criar a Capivara Mágica para trazer um conteúdo desse tema mais voltado para o público infantil mesmo, mas acabo falando também de questões, como posso dizer assim, mais sérias, né? Que envolvem para que os pais, os responsáveis, o meu público envolve alguns professores também, eles possam, né, ter embasamento para construir, né, esse diálogo com as crianças que ele tem contato e que possam provocar também mudanças em casa, né? E a gente sabe que o exemplo é tudo, né? Quando a gente começa a pensar em atitudes mais sustentáveis na nossa própria casa, isso vai se replicando e fazendo com que novos hábitos realmente surjam de forma coletiva, né, para que a gente tenha mudanças realmente em termos sociais, né, em uma escala maior. É isso. E já chegando nessa parte aí, né, da educação ambiental, puxando, entrando de vez agora nesse tópico, por que a Capivara Mágica surgiu como surgiu e por que atingiu o público infantil? O que levou você a isso? Então, eu trabalho com planejamento ambiental voltado para a conservação da biodiversidade durante 13 anos já. E vira e mexe a atividades, elaboração de material didático voltado para a educação ambiental aparecia né, no decorrer dessa minha trajetória profissional. E isso me deixava muito feliz, porque era a possibilidade né, de passar conhecimento para um público maior. E aí, depois que eu fui mãe, né, depois que eu conheci o universo da maternidade, e que me deparei com a ausência de informações ambientais e a ausência da biodiversidade local nos brinquedos, no material que a gente compra para os nossos filhos, a gente só vê uma repetição de uma série de animais e que estão longe, distante daqui do nosso ambiente local. Então, acaba não tendo proximidade nem conhecimento né, da nossa flora, da nossa fauna, do que tem no mangue, né, no caso daqui dos recifenses. O que mais tem no nosso estado de Pernambuco, né? Nós temos também o bioma Caatinga, e a gente não tem, simplesmente a gente não consegue encontrar fácil, nem estampa de roupa, nem em livros, nem em brinquedos, enfim. Então, isso me fez desenvolver materiais para os meus filhos, né, desenvolver atividades para eles, e me deu vontade de compartilhar com outras mães, com professores, e com o público em geral que tiver interesse, né, de passar um pouco de conhecimento ambiental para os seus filhos, para o seu sobrinho, para os seus alunos. Eu penso que para o professor esse conteúdo às vezes não é facilmente encontrado também, né? O João aí, professor, né? E imagino que para a educação infantil é mais escasso ainda, né? Para o professor de educação infantil buscar conteúdo sobre flora e fauna nativa, ao invés de utilizar aqueles animais tradicionais. Então a ideia é ajudar mesmo, é colaborar, né, com o fornecimento de materiais para o público infantil, trazendo a biodiversidade nativa e conversando
a gente pode contribuir, como que a gente pode mitigar o impacto, né? Como a gente pode fazer melhores escolhas, não é isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, como você falou, realmente é complicado às vezes a gente achar conteúdo para fazer uma aula ativa, para fazer uma aula fora do convencional, né? E é uma curiosidade, assim, como é que a gente viu o teu currículo, né, acadêmico maravilhoso, e como é que foi, assim, esse feedback, né, do pessoal, né? Eu mesmo já, como falei, seguia a página, achava maravilhoso, dei uma olhada, tinha jogo, desenho para fazer, eu fiquei encantado, assim, com o material. E me fala um pouquinho como é que está sendo essa experiência, esse feedback também, né? Não só porque provavelmente existem outros pais, outras mães, né? Outros profissionais da educação que entraram em contato com você. Como é que foi, né? Esse retorno aí? É um retorno muito positivo, né? Eu criei a Capivara Mágica quando minha filha fez 2 anos. Hoje ela acabou de fazer 5. E eu passei um período sem muita criatividade até que recebi um convite da professora da escola da minha filha para fazer uma atividade com os alunos no Dia da Terra. E a partir daí, né, dessa interação tão positiva foi que eu comecei a expor mais as atividades que eu faço com as minhas crianças em casa. E o retorno é muito positivo, né? Um seguidor que a gente consegue sensibilizar é um prazer imenso, né? Então, eu às vezes peço participação das crianças e eles participam também, são super carinhosos, e um público bem diversificado, assim, e tanto o retorno positivo na área profissional, né, como você viu aí no meu currículo, eu trabalho tanto na parte técnica quanto na parte acadêmica, tento conciliar as duas coisas, né, até porque para a gente ter um embasamento técnico, a gente precisa do conhecimento científico, então é um desafio aliar, né, essas duas instituições. Todos ficam muito apresentam um retorno muito positivo, né, com essa ideia, né, de colocar, de trabalhar essa temática tão encantadora, né, e tão importante também para as nossas crianças. As crianças são muito abertas, muito receptivas a receber esse tipo de conteúdo, né? E nós temos uma fauna e uma flora tão rica, né, como se a gente estivesse proporcionando a abertura da visão deles, sabe, para essas espécies. Que está ali no parquinho, aquela planta, aquele arbusto, aquela erva. Todo dia as crianças vão no parquinho, mas nunca olham para aqueles vegetais que estão ali. Então, é tentar estimular, né, aguçar esse olhar da criança. E acaba também aguçando o olhar dos pais para esse universo, para a gente ter mais empatia com todas as espécies que estão ao nosso redor e a gente se envolver mais nas causas ambientais. É isso, Igor. Legal, muito legal. E aí já pegando, né, o gancho com o que tu falou, né, dessa questão de vivência, né, eu acho que é também importante você falar um pouquinho, né, sobre é, é, essa vivência da educação ambiental, né? Como você falou, né, às vezes é uma planta, é uma erva que a criança passa todo dia, que a gente passa todo dia, não tem essa vivência, né? Então, me fala também um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essa questão de vivências baseadas em educação ambiental. Isso. Então, gente, a educação ambiental, ela vai fazer impacto ao longo de toda a vida, né? Eu já até no Dia do Biólogo falei lá no perfil que fatores na minha infância me fizeram escolher a carreira ambiental, né? Ser bióloga, né? E ser bióloga profissional da área de meio ambiente, porque a biologia ela é uma área muito abrangente, né? Então, tem biólogo que trabalha na área de saúde, na área de biotecnologia, enfim, mas eu escolhi trabalhar com o meio ambiente e eu lembro lá da Eco 92, né? Você citou a Eco 92, eu lembro que a minha agenda escolar na alfabetização, que é uma época que né, a gente está aprendendo a ler, uma descoberta assim, incrível, e a minha agenda, meu material era da Eco 92.
Na frente eram imagens de florestas, acho que era a floresta amazônica, e eu simplesmente achava aquilo exuberante, né? Então tinha um programa infantil também, que tinha parceria com o IBAMA, então você fazia uma carteirinha e você era defensor da natureza e tinha uma espécie ameaçada de extinção lá naquela carteirinha. Então, lá por 7, 8 anos, ainda, né, na minha fase de criança, eu me filiei a isso. Então, vários eventos na infância vão influenciando essa nossa visão, né, que acabou me direcionando para essa profissão. Então, o que eu faço na Capivara Mágica é tentar aguçar o olhar das crianças e dos pais para o que está mesmo ao nosso redor, né? Como eu falei, o que é que tem ali no nosso, o que é que tem no parquinho, que é abiótico, o que é biótico, vamos observar mais, né? E à medida que essa observação vai ocorrendo, a gente pode ir tornando ela mais complexa, né? Então, as crianças com 4 anos já começam a ver ciclos de vida, né? Outro dia, na live com um especialista de insetos, a gente conversou que um dos primeiros ciclos de vida que a gente aprende na infância é o da borboleta, né? Aí começa com alguns insetos e também chega no desenvolvimento das plantas, né? Então imagina num passeio da floresta para aquela criança que já viu o ciclo de vida da planta, né? Que começa com a semente, depois a raiz, depois a parte aérea. Imagina você lá no meio de uma trilha, né, aqui na Mata Atlântica, voltar nesse conteúdo para a criança. Imagina só que todas essas árvores já foram uma pequena sementinha, né? É um processo, né, que vai crescendo ali e também um processo de conhecimento e de percepção da natureza que está ali ao redor. Então, o que a gente pode observar no tronco de uma única árvore, né? A gente tem diversas formas de vida ali, né? Líquens, musgos, né? O tronco de uma árvore é diferente do de outra árvore, os formatos das folhas, das raízes das copas, então é uma questão de observar mesmo, eu busco estimular essa observação do meio ambiente, das espécies que estão ao nosso redor, e também conversar sobre os problemas ambientais com as crianças. Não é fácil, porque um dia desse, em um passeio aqui no Rio Capibaribe, minha filha, né, de 4 anos, ficou, mas mamãe, por que tem plástico no rio? Né, isso que a gente recicla lá o lixo, coloca o lixo separadinho em casa, e ela sabe que o plástico vai para reciclagem. Então, é muito difícil explicar por que esse lixo foi parar ali. Não é fácil para a criança entender essas questões, mas a gente vai conversando, vai trazendo isso em pauta, né? Porque alguém não colocou o lixo no local adequado, filha, então aconteceu isso. E a partir daí, né, desse plástico aí no local inadequado, né, a gente sabe que uma série de problemas surgem em decorrência, né, desse resíduo que foi descartado de forma inadequada. E com o tempo a gente vai ampliando e tornando mais complexa as discussões, enfim, né? E as crianças são incríveis. As crianças elas questionam e são muito mais abertas a ouvir e aceitar aquilo do que um adulto. É muito mais fácil a gente ensinar a uma criança, e também uma criança ensina a muitos adultos, porque pode ver até em questão de rede social, de viralizar. Se um adulto está lá e faz uma atitude certa, mas ele não fez mais que a obrigação dele. Mas quando é uma criança que vai ali, retira um lixo da rua, ou tem alguma atitude desse tipo, viraliza e sensibiliza a população àquilo. Aqui no meu Mangue a gente tem projetos futuros também de escolas, tudinho, de alcançar mais o público infantil, porque o público infantil é multiplicador. A criança chega em casa, ela chega com um pensamento, de fato, digamos assim, revolucionário. Ela vai falar, mamãe, papai, ou seja lá quem for que estiver na casa dela, não jogue o lixo aí, faça desse jeito. E é muito interessante isso, porque vai formando meio que uma rede. Então eu acho muito bacana. Parabéns pelo trabalho com o público infantil, eu acho fantástico, porque realmente eu acho que
é um dos métodos que traz mais impacto. A questão de futuro é a educação ambiental na vida das crianças. Isso. É isso mesmo, a faixa etária é crucial, né? Que para a gente trabalhar a educação ambiental, Igor. Você está correto. Além dos pais, né, serem exemplos, então mudarem, né, os seus hábitos para serem exemplos para os filhos. As crianças realmente elas têm esse poder, além de serem muito abertas e receptivas, né, a todas as práticas propostas, elas são multiplicadoras, sim. Isso aí, por isso que eu gosto demais de trabalhar com a capivara e estar aqui com vocês falando desse tema também, né, aumentando, né, o público que pode ter esse conhecimento também. É isso aí, muito legal. Tô adorando aqui, pensando já nos meus pequenininhos, nas aulas, né, relembrando, né, os comentários que a gente faz em sala e fala para a mãe, fala para o pai. É impressionante. E aí agora também eu queria falar um pouquinho, né, sobre esse benefício, né? A gente está falando desse contato com a natureza, né? E vamos comentar também essa questão do benefício, né, dessa relação ser humano e natureza. Tanto para os pequenininhos quanto para nós adultos mesmo, né, que vivemos essa vida estressada, né, corre, trabalho, e aí às vezes é importante a gente se desligar um pouquinho, né, colocar o pé na grama, né, colocar o pé na areia e sentir esse contato, principalmente nesse período caótico, né, que foi a pandemia, que está sendo a pandemia, né. Então, fala também um pouquinho sobre isso. Pois é, na pandemia, né, quando todo mundo teve que ficar confinado, incluindo as crianças, né, foi uma oportunidade de alguns institutos realizarem pesquisas, né, do benefício de estar ao ar livre, de ter contato com a natureza. Então já era algo que era falado, né? Tem alguns movimentos já de algumas décadas no exterior, né, que falam sobre a criança na natureza. Aqui no Brasil tem também. Mas na pandemia, né, até a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele emitiu alerta, né, recomendando aos pediatras que fornecessem orientações, né, às famílias, aos pacientes, do bem-estar de estar na natureza. Então, a questão de saúde para o indivíduo que está em contato com a natureza, né, é uma questão de saúde pública ter acesso também a esses ambientes de forma segura. Então, existe também uma linha de movimento, né, em prol do acesso à natureza, né, que todos têm direito a isso. Então, as cidades têm que estar planejadas para essa interação, sabe? Então, é isso. É muito interessante o envolvimento de outras instituições ou de outras organizações que não apenas as escolas, né, nesse tema. Né, o envolvimento da sociedade tão importante como a brasileira de pediatria é crucial, né, na temática, e sem essas vivências, quer dizer, com as vivências na natureza, se torna mais fácil ter empatia, né, com o meio ambiente, perceber essas nuances que muitas vezes a gente nos passada nos ambientes formais de aprendizagem, né, que são as escolas. Então, ter essas vivências acelera, né, torna o indivíduo mais empático com as causas ambientais, né? Além de mais saudável, de acordo com esses estudos que fizeram a Sociedade Brasileira de Pediatria se embasar, né, na sua nota de alerta que foi emitida ano passado. Então, tudo corrobora, né, para educação ambiental, especialmente nessa idade da infância. Então, até produzir alguns guias para ajudar os pais, professores, por exemplo, no Jardim Botânico do Recife, com as crianças, o que é que a gente pode estimular, né? O que a gente pode mostrar, o que é que a gente pode conversar. Então, tem algumas coisas disponíveis lá, alguns materiais nesse sentido disponíveis na Capivara Mágica, tudo de forma gratuita, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, é para vender? Eu digo, não. Logo no início lá da bio, quando você clica, tem dizendo que é material gratuito,
que é para estimular o convívio, né? O contato da criança com a natureza. Então, eu faço material também pensando nesses passeios ao ar livre, que é extremamente importante, né? Vitamina N, os profissionais da saúde, eles estão usando esse termo, vitamina N, que é vitamina natureza, né? Vitamina S, que é vitamina de sujeira, que acaba também um pouco relacionado ali, né? E aí eu também fico conversando aqui com alguns profissionais de saúde que eu conheço sobre aqui na nossa região, né, tropical, tem muito mosquito pernilongo, né? E tem muita mãe que não expõe sua criança por conta do mosquito pernilongo, né? Aí quanto vale essa picada de mosquito, né? Se você prende a criança em casa, vai ficar sem a vitamina N, sem a vitamina S, né, vai perder de ter uma série de sensações que estar na natureza favorece aos pequenos. E é interessante, né, que essa relação, né, de contato, né, porque os pequenininhos pegam, né, sentem, né, você vai abrindo todos os sentidos das crianças e é importante também que saiba que o seu projeto, ele não só alcança os pequenininhos, né, porque a gente, até muitos adultos tem essa falta, né, de contato, e aí abre o conhecimento, porque a criança que vai ensinar é um material que o adulto vê e acha impressionante, porque não teve isso quando a gente era criança, né? Às vezes a gente não teve esse tipo de aula, não tinha esse conhecimento, né? A capivara era um negócio assim que era só um bicho. Então, saiba que o seu trabalho, Tassiana, é muito importante, não só para as crianças, mas para todos os adultos, né, que têm essa deficiência de conhecimento sobre o meio ambiente. Então, você está de muito parabéns mais uma vez, tá? João, muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber, né, que vocês estão gostando do conteúdo. Esse feedback é bem positivo, né? E é isso, eu também cresci sem ter muito contato com a natureza ou conhecer muito a biodiversidade nativa, né? Inclusive no ensino superior, né? Os conteúdos, eles são passados, mas a gente acaba sem ter muita aproximação do real, né? A gente não fica muito fora, né, daquele ambiente formal de aprendizagem. E aí, só dando mais um exemplo, né, de como aproximar, a minha filha, né, sempre é minha inspiração, ela aprendeu sobre polinização. E aí eu fiz, nossa, polinização, por que não aprender, né, a polinização utilizando uma espécie vegetal nativa, né? Os insetos, grande parte dos insetos, né, tem essa imensa função que é de polinizar. E quando a gente usa um exemplo de polinização com uma espécie vegetal nativa, né, a gente está já ampliando esse conhecimento. Então, eu fiz uma atividade da polinização com o cajueiro, né, que é a nossa espécie vegetal nativa aqui, especialmente de áreas de restinga, e que depende muito da abelha para a sua polinização, né? E aí é isso, eu quero estimular esse olhar para a gente trazer realmente esse conhecimento para os ambientes formais de aprendizagem e os ambientes informais também. E também acho muito interessante a questão de que, se vocês ouvirem alguma coisa aí, gente, na gravação, é porque essas gravações home office dentro de casa realmente é complicado. Todo mundo já pegou algum momento assim durante a pandemia. Mas, para principalmente quem trabalha com educação, seja qual for, se você for um professor ou alguém que está criando conteúdo na internet, alguém que está educando seus filhos, todo mundo faz parte dessa questão da educação, que é sempre, acho sempre bacana buscar exemplos que estejam inseridos dentro do cotidiano da criança. Claro, é importante o conhecimento a nível global, digamos assim, mas, por exemplo, vai trabalhar o Rio. Se você é aqui da cidade do Recife, com certeza tem um rio perto da sua casa, ou então tem ali no centro do Recife os afluentes, tem o rio Capibaribe e vários outros rios. Por que não trabalhar essa temática com o que a criança tem contato? Porque eu acho que isso chama muito mais a atenção deles. É o que eles conseguem ver, é o palpável.
E aqui a gente tem muitos parques, muitas áreas verdes ainda, e que elas possam se multiplicar mais. E quando você leva seu filho, você dá um passinho aí para a gente estar multiplicando, porque ele pode ser aí um dia, com certeza também, um multiplicador aí de conhecimento e de proteção ambiental. Isso mesmo, Igor. A gente tem que aproveitar o ambiente que está à nossa volta, né? Por exemplo, aquele rio que você vê, o riacho urbano que você vê da sua varanda, né? Qual o nome desse rio? Qual a história dele? Por onde que ele percorre? O que é nascente? O que é foz? É super importante passar esse conhecimento local para a gente amar, né, o que a gente tem mais próximo da gente e a partir daí aumentando essa escala de atuação, de percepção, né, e de envolvimento também, que o importante é que a gente se envolva também nas questões ambientais, né, nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, influencia política, influenciar empresas também, né, a produzirem produtos mais sustentáveis. Nós vivemos hoje em uma época que essas decisões são, para quem tem o privilégio, né, de fazer escolhas, são escolhas que sempre nos fazem pensar muito no custo-benefício, ou ambiental, ou financeiro, né? Espero que as crianças que estão passando por um processo de educação ambiental mais próximo, né, como eu digo assim, mais próximo, mais conectados ao seu ambiente, né, local, como você está falando aí, na questão do que mora em Recife, conhecer um pouco mais dos rios que estão aqui no nosso entorno, dos estuários, né, do mangue, da vegetação. Tassiane, tá ouvindo a gente? Isso, voltei, gente, foi a minha Deu uma conexão travadinha. que Sim, caiu, foi. sim, é normal e acontece. Isso, os ouvintes, a pandemia nos ensinou, né, que esses imprevistos virtuais podem acontecer. Então, estamos de volta aqui, que bom que deu certo. Então, eu só perdi a fala, que fiquei preocupada se ia retornar. Não, se preocupe não. E assim, é até interessante o que você falou, né? Eu, além de ser professor, eu fiz gastronomia, nada a ver, mas eu fiz gastronomia. E é interessante, por exemplo, trazer esses elementos práticos para a sala de aula, né? Para a vida dessas crianças, né? Eu nunca vou esquecer a primeira vez que os meninos na minha escola experimentaram um bucajá, minha gente, né? Que às vezes é tão fora da realidade deles. Então foi Isso, uma experiência assim maravilhosa. excelente. E aqui em casa, eu pergunto à minha filha se ela sabe o que é natureza. Então, um dia nós estávamos na varanda, contemplando ali a paisagem, né? E aí eu fiz, filho, o que é natureza, né? Então, interessante fazer essas perguntas para ver como é que eles percebem. E ali naquela paisagem que a gente via da varanda, a natureza para ela eram as árvores que ela conseguia ver, né? E aí eu pego outros elementos da paisagem para ir estimulando esse olhar. Mas, filha, né, aqui onde a gente está vendo da nossa varanda, tem mais natureza ou áreas que não são natureza? E ela ficou super pensativa, assim, né? Eu estou vendo bastante prédio aqui e poucas árvores. E aí a gente deixa a criança refletir um pouco também, faz parte, né? E aos poucos ir fazendo elas perceberem esse ambiente que elas estão. E o legal assim, é que tu tá praticando geografia com ela, né? Análise de paisagem. Você tá fazendo uma análise de paisagem, né? Uma paisagem cultural, natural, com tua filha. Parabéns mais uma vez. Pois é, geografia pura, viu? A área ambiental envolve diversos segmentos da geografia, né? Envolvem tanto aspectos ambientais, sociais, como a gente já discutiu aqui, que está tudo junto, não existem fronteiras, né? As questões ambientais permeiam as questões sociais e a gente precisa entender como isso tudo se mistura para achar aí um local que para a gente percorrer que cause menos impactos negativos e mais positivos, né? E para finalizar, né? Que a gente, se me deixar, a gente conversa a tarde toda. Eu queria a tua opinião, né? Sobre essa questão das políticas públicas atuais, né? Também.
tanto de escala nacional como escala global. Como é que você está vendo essa situação, essa discussão? E como está sendo feito realmente a prática, né, dessas políticas públicas que estão realmente sendo feitas? Uhum. Eu não sou estudiosa da área política, né? Então não é algo, não é um estudo, é apenas uma percepção. Inclusive com o perfil, né, arroba Capivara Mágica, como eu estou compartilhando atividades, dicas de consumo sustentável, eu tenho melhorado também muito individualmente, né, porque a gente está ali tentando influenciar pessoas e a gente tem que ser o exemplo, né? Então essa questão de percepção, ela tem que existir sempre, né, para a gente crescer e evoluir como ser humano, né? E eu vejo o seguinte, então, hoje no meu dia a dia eu tenho muita dificuldade de fazer escolhas mais sustentáveis, né? Por questões é, sustentáveis, por questões financeiras, ou também porque alguns produtores simplesmente não produzem os produtos sustentáveis. Então, eu acho que faltam políticas mais eficientes para que a gente não tenha tanto resíduo plástico, a gente diminuir essa quantidade de resíduo que a gente usa só uma vez, sabe? Você chega no supermercado, assim, dando um exemplo bem prático, né? Você vai no supermercado, tudo é muito cheio de embalagem, né? Tudo é muito processado. O caminho de cada produto para chegar ali envolve muitos danos ambientais. Então, eu acho que tudo isso poderia ser reduzido com políticas públicas mais eficientes, né? Está na nossa cara e só fica faltando, eu tenho a impressão que só fica faltando essa questão política para que aconteça, né? Claro que o consumidor, eu penso assim, que o consumidor influencia o mercado, mas a política pública acelera esse processo. Mais uma vez, é só uma percepção minha, não é um estudo, não é algo que eu tenha, seja especialista nesse tema, mas me colocando muito na posição da audiência, né? Eu penso dessa forma. Inclusive em todas essas esferas aí, conforme a sua pergunta, tanto local, né? Poderíamos ter algumas restrições municipais que seriam muito importantes ao nosso contexto, né? Eu não vou criar polêmicas aqui, mas de vez em quando eu dou algumas sugestões nos perfis das prefeituras. E também na escala nacional, né? N questões, agora está se falando muito nesse momento da questão dos agrotóxicos, né? Por um lado, a gente tem ganhado muito conhecimento e muitos adeptos aos produtos orgânicos, e aí, de um outro lado, estamos tendo vários produtos agrícolas, né, que aparentemente causam um certo dano ambiental e estão sendo aprovados no país, enfim, são grandes controvérsias. Inclusive, né, passando para uma outra escala, que é a escala global, né? Eu acho que as metas, os demais países se envolvem muito pouco, sabe? Ainda não é aquela força, sabe? Assim, tá tudo tão na cara. As evidências científicas das crises que a gente estava falando no início do nosso episódio, na crise ambiental, crise da biodiversidade, crise climática, as evidências estão aí fortíssimas, né? Temos vários cientistas que aprimoraram, né, seus estudos e está aí nos relatórios do IPCC, está tudo tão na cara e ainda as decisões políticas nas diversas esferas ainda não são muito fortes do meu ponto de vista. E vocês? O que é que acham? O que falar, né, depois dessa explanação, né, Igor? Então, Sim. tem mais o que dizer, né? Você falou tudo e é a realidade, né? Que a gente, às vezes, se torna meio absurdo, né? Quando a gente vai, às vezes, no supermercado, tem embalagem para proteger, por exemplo, sei lá, o kiwi, a banana, saber aquele consumo exagerado de plástico, de sacola. Então, choca, né?
Mas aí a gente Muitos também. produtos orgânicos, eles vêm embalados em as verduras orgânicas aqui no supermercado do Recife, né? Em alguns que vendem produtos orgânicos, as demais verduras não orgânicas estão lá nos tabuleiros, mas os orgânicos estão separados em embalagens plásticas. Então é muito controverso, né? E a gente às vezes tem que fazer alguma coisa, tipo escreve para a empresa, conversa com o supermercado, para o supermercado escolher melhor os seus produtores e até orientar, ó, não tem nada a ver. Essa embalagem é desnecessária, né? É as contradições da sociedade. E a gente vê muito disso. Mas eu principalmente espero que com uma conversa dessa, você que está assistindo aí possa estar mais consciente nesse momento, mais atento a essas observações e ao mundo ao seu redor. A gente sei que aqui a gente tem ouvintes de outros estados, tem pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasil afora aí. Então, sempre digo, né, sempre incentivo. Se tem algum lugar aí na sua cidade que tem um projeto ambiental, é interessante você observar, dar um crédito. E se não tem, sempre você pode ser a pessoa, não precisa fazer muita coisa quando você tira a foto de um lugar e fala, olha gente, que lugar lindo, que bacana. Ou então, olha só o que está acontecendo aqui, é um lugar bonito que está sendo degradado. Você está fazendo sua parte aí com o meio ambiente. Então, o nosso tempo vai chegando aqui ao fim, estamos nos aproximando aqui do final do programa. E vamos agora, né, pro momento final. Eu gosto sempre de pedir para os convidados deixarem, né, aí deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo aí nesse momento, refletir aí no final. E sou eu ou o João? Você, Sou eu, João, tá certo. O João está estreando hoje, estou já nomeando ele como convidado também, mas tudo bem. Gente, a minha mensagem é que vocês reflitam sempre os seus hábitos, né? E tentem pensar, escolher um começo, né? Então, eu já deixo aqui uma ação prática que vai mudar muito o seu olhar para essa questão do consumo sustentável, que é olhem para o lixo que você produz em casa, né? Nem tudo que é reciclável é reciclado. Então, é um bom começo para você ser mais atuante e ter como é que eu posso dizer, focar seu olhar para a causa ambiental. É um começo, né? Façam isso. E também a minha mensagem é que estamos aqui nas redes sociais para compartilhar conhecimento, que vocês fiquem à vontade, né, para mandar seus comentários, se discordar de algo que eu falei, colocar também, né? Estamos aqui todos para aprender, construir um diálogo, né? Então é muito legal quando vocês participam. A minha mensagem é essa: se envolvam e olhem para o lixo que vocês produzem dentro de casa, pensem para onde vai esse resíduo, sejam responsáveis, iniciando a partir desse material. Acho que é um bom começo. Eu queria deixar esse estímulo aí, né? É um canal de educação, é um perfil de educação ambiental para criança e os exemplos começam em casa, né? Então, é um bom início, um bom começo. Muito obrigado, Tassiane, mais uma vez. Pessoal, não esquece lá, @Capivara Mágica. Obrigado mais uma vez. Espero ter conseguido suprir a falta do meu grande amigo Gustavo, né, que hoje não pôde comparecer. Mas ele vai voltar, não se preocupem, né? Eu também vou aparecer em outros momentos, vai aparecer também o pessoal que fica no underground, no backstage, né, do projeto Meu Mangue, também vão aparecer por aqui. E Igor pode dar, né? Encerrar por aqui, a gente pode seguir agora, né? Igor, desculpa te pode interromper, falar. que eu prometi para vocês que ia disponibilizar um material sobre mangue, né, sobre manguezal. Então, eu já tenho uma pastinha com cartilhas voltadas para o universo infantil, que alguns institutos brasileiros eles produzem, colocam nas suas redes. Então, eu vou juntar todos os links para facilitar o acesso de quem quer obter esse conteúdo, né?
Então, vou colocar disponível lá no link da bio, né, do perfil A Capivara Mágica, todas essas cartilhas, e também vou colocar um atlas muito interessante que foi desenvolvido, é um atlas dos manguezais brasileiros, né? Um conteúdo super interessante, publicado recentemente pelo Instituto Chico Mendes, né, de proteção à biodiversidade brasileira, e é um conteúdo muito rico para o adulto que quer se inteirar, o professor também que busca informações, imagens sobre mangue e manguezal para trabalhar aí com suas crianças, tá? Obrigada, gente. Então, foi ótimo ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, pessoal que está ouvindo, estamos chegando ao fim. Segue a gente, nossas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo e também vão aparecer na telinha aí no final do vídeo. Também sigam lá, @acapivaramágica. A gente vai estar compartilhando também lá no nosso perfil, o perfil dela. Então, muito obrigado por você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Sigam a gente, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, tá bom?